Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizetti, vamos falar um pouquinho sobre previdência e sobre uma regra que causa bastante confusão, bastante pessoas, bastante clientes meus perguntam sobre essa regra, confundem, não entendem muito bem o que significa essa regra dos pontos. Existe uma confusão de uma regra, da regra antiga com a regra nova, então hoje eu vou explicar essa regra, pontos, o que é essa regra dos pontos, como é que funciona isso. Então eu separei especialmente em dois períodos. Antes da reforma da Previdência, essa era uma regra boa para o segurado, era uma regra excelente, na verdade era a melhor regra. Ela surgiu em 2015 com uma medida provisória, depois foi convertida em lei. E o que ela fazia? Ela amenizava um pouco do fator previdenciário. Então, chegando naquela pontuação necessária, requisitada, exigida pela lei, de 85 pontos na época, ou 95 pontos, mulher 85, homem 95, conseguia um benefício integral sem o fator previdenciário. Isso representava 20, 30, às vezes até quase 50% de ganho na aposentadoria, no valor da sua aposentadoria. Então essa era uma regra muito boa e era importante focar nessa regra, conseguir esse benefício integral. Então era uma época em que a gente focava muito para conseguir essa modalidade de aposentadoria. O que acontece? Soma-se a idade, o tempo de contribuição, mas precisa ter os 30 anos, a mulher, e os 35 anos de contribuição, o homem, inclusive o período de carência também, de 180 contribuições para fim de carência. Então, outra pergunta que me pergunta, mas eu tenho 50, por exemplo, 70 anos, uma pessoa que tem 70 anos, mas quase 15 anos de contribuição. Aí não entra na regra da idade. Essa regra é só para aposentadoria por tempo de contribuição e tem que fechar os 30 e 35, como eu falei anteriormente. Para fechar esse tempo, você pode usar também o tempo rural e pode usar tempo militar também, pode usar tempo especial convertido, pode usar tempo de regime público também. Enfim, qualquer modalidade, qualquer tempo de contribuição é possível utilizar para conseguir essa regra. Mas essa regra ela começou em 2015 e ela vai até o final de 2019, especificamente até 13 de novembro de 2019, ali na reforma da Previdência. Então até a véspera da publicação da reforma da Previdência, você pode fazer a contagem do seu tempo de contribuição para conseguir encaixar isso daí, conseguir encaixar nos 96, 85 pontos ou 96 pontos, 85, seja que for qual regra. Assim, só para ficar bem claro, de 2015 até 2018, tem a tabela aqui no artigo também, estou lendo ela aqui, 2015 até 2018, até dezembro de 2018, 85, 95, e 2019, 86, 96. Beleza? Então essa é a regra antiga, a regra antes da reforma da Previdência. Então, antes da reforma da Previdência, era possível utilizar essa regra para conseguir um benefício excelente, a melhor modalidade de benefício possível. Fechou? Então tá, depois da reforma da Previdência, o que aconteceu, Bruno? Então, o que acontece é que essa regra não tem mais nada a ver, a não ser o nome de pontos, com aquela regra legal, aquela regra que te dava um tempo de uma aposentadoria bacana. Agora, ela é uma regra de transição. O que é a regra de transição? Bom, vocês já devem ter ouvido falar do pedágio, devem ter ouvido falar do pedágio 50%, do pedágio 100%, da nova modalidade de aposentadoria por idade, 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem, combinado com o tempo de contribuição. Tá? Então essa é uma terceira modalidade de regra de transição. Então é uma regra que você fecha a idade, fecha a idade também, tem que ter uma idade mínima, fecha o tempo de contribuição mínimo, mas tem que atingir os pontos também. Então ela não tem mais a ver com a questão de especificamente de uma aposentadoria melhor, mas sim uma regra de transição para não pegar aquela regra que a gente falou, 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem. Sobre as regras de transição, depois eu vou fazer um vídeo específico, inclusive essa dos pontos. Hoje eu vou falar só mais por cima, para vocês entenderem essa mudança dos pontos antigos para os pontos novos, tá, pessoal? Então essa aqui, hoje o foco é só essa mudança. E outra coisa que a regra fala, estou abrindo meu artigo aqui, é a progressividade. Então, cada ano, esses pontos vão aumentando. Então, ele começou em 86,96 e ele vai
aumentando, 86, 87, 88, 89, até 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Para o professor, para a professora também, ela começa em 81, 91, vai para 92 e 100 pontos. Para o regime de trabalho especial, o trabalhador que é da modalidade de aposentadoria especial, expostos a agentes insalubres, perigosos, é uma regra fixa de 15 anos, a aposentadoria que é de 15 anos da especial, que é para o minerador, trabalhador de subsolo, ou de 20 anos também, que é mais ou menos nessa categoria, 66 pontos para o 15 anos, 76 para o de 20, e para o tradicional, o 25, que é a maioria dos segurados, é 86 pontos. Essa regra ela é fixa, tá? Ela não muda com relação aos anos, ela não tem a progressividade dos pontos, mas aqui no estado de São Paulo ela mudou, ela é uma somatória fixa, a única diferença na aposentadoria do estado de São Paulo, uma somatória fixa de 25 anos especial e 86 pontos para qualquer das modalidades. No estado do Paraná, daí que a gente encontrou uma diferença, ela é progressiva, então ela vai até 81, 91 e um pouquinho mais ali para a regra dos 25 pontos. Depois eu vou colocar essas planilhas para vocês, para ficar bem explicado no conteúdo, pessoal. Então, o serviço público também, um outro ponto que eu quero falar sobre o servidor público. Tem regra dos pontos. Antes da reforma da Previdência, como é que era isso daí? Existia uma regra que era bem parecida, não chegava a ser a regra de pontos 86, 96 ou 85, 95, mas era uma regra da Emenda Constitucional 47 de 2003. Então ela tinha essa diferenciação. O que significa, o que essa 2005, desculpa, 47 de 2005, no seu artigo 3º, ela tinha uma regra aqui que reduzia o tempo de contribuição, tá? No inciso 3º, tá? No inciso 3º do artigo 3º também. Então ela previa uma redução de 1 ano de idade para o servidor público para cada ano que ultrapassasse o tempo de contribuição. Então era 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Se tivesse um homem, por exemplo, 40 anos de contribuição, diminuía 5 anos na sua idade. Essa é válida para quem ingressou até dezembro de 98, 16 de dezembro de 98, mais especificamente, e ela vale até a reforma da Previdência em também novembro de 2019, que foi quando houve também a mudança da regra da integralidade e essa regra deixou de existir. Mas se você conseguiu tempo até dentro deste período, se você for um servidor antigo antes de 98 e conseguir, por exemplo, 40 anos de contribuição, consegue ainda reduzir, desde que seja antes da reforma da Previdência. E também você pode utilizar o tempo especial convertido para conseguir fechar esse tempo, conseguir superar o tempo de contribuição, o que antes era proibido, mas hoje tem um entendimento do STF favorável ao servidor, pelo menos a conversão também até a reforma da Previdência até novembro de 2019. Beleza, pessoal? Aí no servidor público, depois da reforma, ele vai seguir também as regras, aquelas tabelas, são as mesmas tabelas, a mesma tabela progressiva, só que o servidor público tem outras regras também, por exemplo, o tempo mínimo de serviço público, o tempo mínimo no cargo, que vai depender daí de uma análise mais aprofundada. E com relação à revisão, o pessoal pergunta muito, é possível rever, eu me aposentei em 2017, por exemplo, mas eu não consegui fechar os pontos. Alguns casos é possível sim, especialmente tempo rural, se você não utilizou ou conseguiu reconhecer pouco tempo, o tempo especial convertido também é possível, e finalmente algum tempo não conhecido, algum tempo que não está averbado, uma ação trabalhista, quem sabe que você tenha e não foi averbado lá no seu CNIS. Então, mais ou menos essas modalidades de revisão são revisões para adicionar tempo de contribuição e fechar o tempo na regra 85-95 ou 86-96, dependendo do ano. Mas, novamente, ela vale a partir de 17 de junho de 2015, que foi quando saiu a medida provisória 676 de 2015, até novembro de 2019, quando saiu a reforma da Previdência. Beleza, pessoal? Espero ter
esclarecido um pouco essa regra de pontos, essa confusão que existe sobre essas várias regras de pontos. Confira o material, confira a tabela, vai acompanhando que você vai ter uma noção melhor sobre essas regras de transição. E eu também vou fazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre pontos 100%, pedágio 100% e o pedágio 50%. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.